Olá, meus amigos. Estamos aqui com o nosso estudo de processando a vida biblicamente. Então, a gente está em sessão 7 sobre o fruto e a gente vai ver o que é produzido em nossas vidas como resultado das mudanças em nossas respostas. Então, quando a gente faz a curva, está se examinando, uh, chegar a uma conclusão que precisa mudar uma coisa, o que acontece? A gente tem fruto em nossas vidas. Aplicação e integração são o fruto de como processamos a vida. Então, a gente vê no ciclo de novo, né? Eu vou repetir só para lembrar que as experiências que nós temos vêm das nossas necessidades. Então, a necessidade de trabalhar, de comer, de relacionamento, essas coisas nos leva a ter experiências e muitas vezes experiências geram tensão. A gente pode ver isso muito recentemente com o vírus, que tem tensão na economia, na política, no dia a dia, provavelmente em casa, se está de quarentena. Então, é muito tensão na vida. Agora, o que acontece com tensão? Né? Quando o sol está brilhando, está apertando, as coisas estão apertando, o que sai? O que sai é o que está no seu coração. Então, quando a gente vê o que sai, as emoções que a gente tem, então a gente deve se examinar. Então, será que isso era boa ou ruim? No caso, o fruto. O fruto saiu bem ou saiu ruim? Então, se o fruto for ruim, eu preciso mudar isso. Então, isso foi a curva da última lição. Então, eu quero ver como mudar isso. Então, hoje queremos focar mais no fruto, usando João 15. Então, a gente vê em João 15 que Jesus está falando com os discípulos e usa a videira. Ele diz que é a videira verdadeira, o pai, o agricultor, e todo ramo que não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Então, se você não está dando fruto na sua vida, deve se ligar. Será que é salvo mesmo? Porque se não dá fruto, tem uma questão aqui. Se você está nervoso sobre isso, pode falar com a gente. É importante. Agora, se você dá fruto, você pode dar mais. E igual às uvas, né? Ou muitas, na verdade, muitos frutos são assim. Se você poda, o fruto recebe mais água, mais alimento e cresce mais. Então, com nossas vidas, Deus nos poda para que nós possamos ter mais fruto, ou fruto mais maior, ou mais forte. Não mais maior, fruto maior, ou fruto mais eficaz, sei lá. Versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Em Jesus, andando com Jesus, essa ideia, guiado pelo Espírito Santo, é a mesma ideia. Também com Deus, seguindo a vontade de Deus, essa ideia. Então, a gente precisa permanecer em Cristo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto.
obviamente isso seria o alvo, que a gente quer dar muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, essas coisas não é para ter a vida pior ou mais chata, sem nada, é para ter mais alegria. Tudo que Deus manda para a gente é para ter mais alegria de vida. Só temos que confiar em Deus, confiar na tua palavra com isso. Então, versículo 12, sobre amar uns aos outros, e aqueles que mostram amor são de Jesus. E realmente, amor explica muito sobre nosso coração. Será que nós estamos amando os ao nosso redor? Será que nós estamos servindo a eles ou estamos servindo nós mesmos? Eu estou servindo a mim mesmo, com minhas atitudes, com minha vida. Isso está errado. Agora, alguém em Cristo vai mostrar fruto, quer dizer, vai mostrar amor na sua vida. Já não o chamam servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Nosso propósito, né? Ir dar fruto. Bem similar a ser conformado à imagem de Cristo. Cristo deu fruto? Sim. Eu preciso dar fruto? Sim. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Então, vai conhecer os discípulos pelo amor. No caso, pelo fruto que a gente está vendo. E é um milagre ver em nossas vidas morte virar vida. Então, mas Deus faz essa transformação. Vocês podem ver na sua vida, espero na vida dos outros, especialmente da igreja, que Deus transforma para que a pessoa possa dar fruto. E a gente vê que isso é mais na frente. Chegando antes, você pode ver nas anotações sobre a ideia de permanecer em Jesus. Os ramos produzem a aplicação e a integração, amem-se uns aos outros. Sim, então, dar frutos significa obediência. Precisamos obedecer a Deus. E Deus, na lei, o que é que Ele manda na lei é amar a Deus, amar o próximo. Mas a gente não baseia nossa vida na lei. A gente é liberto da lei, mas a lei dá um padrão bom, mostra sobre amor, mas lembra que a lei também pode atrapalhar às vezes, como os fariseus. Eles queriam seguir a lei, então, seguindo a lei,
eles obedeceram à lei mais do que entender que precisava amar uns aos outros. Então, eles criaram leis em cima da lei para não quebrar a lei, mas o propósito da lei era amor, amar uns aos outros e amar a Deus. Então, temos que lembrar disso. E Jesus diz, quando você está amando, você está dando fruto. E é nosso alvo. Você quer ser conhecido por fruto vivo ou fruto morto? Tem relacionamentos na sua vida que morrem por conta de um problema, pecado. Então, precisa ajeitar isso, transformar isso. A gente é chamado para fazer discípulos, não fazer inimigos. Então, tem aqui a estratégia, aplicação, a estratégia pela qual esperamos alcançar nossas conclusões. Então, na aplicação do que aprendemos é onde queremos mudar. Né? Então, a última vez que eu gritei às minhas filhas foi por conta disso, então eu vou mudar meu pensamento para fazer diferente e com isso eles eu vou agir diferente. Então, preciso de uma estratégia. Agora, integração é a ação tomada para cumprir nossa estratégia. Então, é aplicando, né? Não seja simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes. E tanto a aplicação como a integração estão diretamente relacionadas à grade que usamos. Então, pode ver, acho que é lição 5 sobre as grades. Na verdade, 6 tinha também. Vivendo no Espírito ou vivendo na carne. Vou fazer qual? Dar fruto. Minha natureza pecaminosa resulta em fruto morto. Quando eu estou guiado pelo Espírito, o resultado é fruto vivo. É isso que eu quero. Então, eu vou viver minha vida com propósito de ter fruto vivo. E precisamos pensar sobre isso e lembrar disso. Isso leva à transformação. Então, aplicação e integração são difíceis de parar nessa fase. Então, se a gente está seguindo as escrituras, fazendo o que devemos fazer, temos vários trechos que nos ajudaram com isso, então vai dar certo, porque a palavra dá fruto na vida. A palavra não volta vazio. Acho que é isso a tradução. Então, como é que podemos chegar a um lugar onde nossas aplicações e integração se assemelham mais regularmente à vida de Cristo? Começa com confissão. Confissão. Né? Isso, passos para a transformação. Confissão. A gente, nos grupos do discipulado do ano passado, acho que começamos com 1 João. Pelo menos estudamos 1 João e falamos sobre essa ideia de confissão. Se eu confesso que eu pequei, eu sou mais capaz de evitar na próxima vez. Por quê? Confissão leva à humildade. Se eu tenho que admitir, talvez para minha esposa, que eu não reagi certa com minhas filhas, isso leva à humildade. E é humilhante, eu não gosto de fazer. Então vai me entristecer e na próxima vez que eu tenho a chance, eu vou lembrar destes sentimentos, dessas emoções de humilhação porque eu tinha falhado. Então, confissão é importante. E eu acho que nessa cultura a gente quer só me desculpar.
Eu estava cansado, por isso reagi assim. Eu não recebi meus direitos. E são meus direitos, é para receber. Mas a gente precisa confessar quando erramos. E com isso vai ajudar. Vai mostrar minha insuficiência também e que eu preciso depender de Deus. E tem aqui nas anotações, Deus está certo. Tem coisas que precisam ser trabalhadas na minha vida. Salmo 51, você pode ler a confissão de Davi, triste sobre o pecado dele, o pecado forte. Como é que eu fiz isso? Crie em mim um coração puro, oh meu Deus. E ele implorando a Deus, rogando a Deus a voltar à pureza do coração. E Deus ouve. Ele ouve. Quando a gente é realmente arrependido, ele nos perdoe. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, ele vai. Mas a gente precisa admitir nossas falhas. Confessar é isso, admitir ou concordar. Deus, eu errei. Estava errado. Me perdoe. E ele nos perdoe. Mas leva isso. E depois, por que será que eu fiz isso? Meditação. Né? Transformando minha mente para pensar biblicamente. Então, como é que eu posso ter fruto bom nessa circunstância? Quando a criança está gritando, quando a esposa não faz o que eu quero, como é que eu posso reagir? Diz, ensina-me, Senhor, para viver a vida à tua maneira, não a minha maneira. Isso, vou botar aqui. Tem vários trechos aqui, Salmo 1, que fala sobre a árvore plantada pela beira do rio, também pelos amigos que a gente tem, tenha cuidado, mas queremos ser fortes. Salmo 119, que fala sobre a palavra, que precisamos depender da palavra. Se você não está dentro da palavra, você não vai lembrar dela. Romanos 12:1, sobre a transformação da mente, que a gente tem quando a gente se oferece como sacrifício para Deus. Deus, eu quero ser o seu instrumento e me use. Eu sacrifico os meus desejos de preguiça, eu estou assistindo este programa, não quero ajudar minha esposa. Os meus filhos é o trabalho da minha esposa, deixa para ela, não vou fazer. A gente tem tantos exemplos disso. Precisamos transformar nossas mentes. João 15, que a gente leu agora, Colossenses 3, 1 até 15, que fala sobre a mortificação da carne e para botar Cristo. A gente precisa do caráter de Cristo. Como é que Jesus ia reagir? Pesquisar isso, saber, e no momento do fogo a gente tem a reação boa, porque a gente tem decidido entregar a Deus, ser guiado pelo Espírito, e Ele nos ajuda. Então, precisamos estudar a Bíblia especificamente relacionada às insuficiências que a gente tem. E a gente precisa de ajuda, precisamos de prestação de conta, convidando o corpo de Cristo a andar juntos. Os amigos que estão aqui no nosso grupo, na igreja, que querem ajudar, eu acho que querem. Eu acho que
pessoas ficam nervosos, o que vão pensar se eu digo, eu posso te ajudar com isso, vai pensar que eu sou pecador, né? Olha, todos nós somos pecadores com dificuldades e precisamos de ajuda. E precisamos de pessoas que vão fazer as perguntas difíceis da vida. Eu quero produzir bons frutos. Me avise quando você notar que eu não sou. Então, tem Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que fala sobre o corpo de Cristo e os nossos dons e como nós devemos ajudar uns aos outros. Hebreus 3 fala sobre a ideia de pastorear, se não me engano, usei domingo. Vocês talvez não tenham o título de pastor, tudo bem. Mas você cuida de vidas, um pastor cuida de vidas. E a gente deve ter muitos pastores na nossa igreja. Talvez não pelo título, mas pela ideia de cuidar de vidas. Precisamos cada vez mais. E a gente vê a disciplina também que a gente precisa. Fazer o trabalho duro de perseguir a semelhança de Cristo. Não é fácil, não. Mas precisamos ser perseverantes com isso, precisamos ajudar uns aos outros. Eu vou trabalhar consistentemente nessas áreas até que se tornem as normas. Não é normal ter paz no lar quase sempre, mas eu quero que isso seja uma norma. Por que não faz uma meta hoje? Eu quero paz no casamento, paz no lar, paz no trabalho. Eu quero não explodir jogando bola. Eu quero não explodir no trânsito. Eu quero não ter ciúmes de pessoas que estão ao meu redor. E começa a fazer os passos para mudar isso. Um versículo dos atletas aqui, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Paulo, imagino que seja atleta, eu não sei se ele fosse, mas com essa linguagem, tem essa ideia de correr e seguir Cristo com propósito, se esforça, não seja preguiçoso, seja diligente. Isso Paulo falando com Timóteo, que era um pastor jovem, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Né? Não vê a sua perfeição, é seu progresso que Deus está transformando. Ele está fazendo a boa obra. Não quer dizer que vai ser perfeito amanhã, mas pessoas vão perceber se você está sendo diferente durante um ano. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Ser um líder pode influenciar os ao seu redor, mas leva propósito com isso. Então, vai que consegue. A formação da grade bíblica leva tempo, mas vai transformá-lo na imagem de Cristo. Podemos ser cada vez mais como Cristo. Alguns de vocês eu tenho dúvidas. Não, estou brincando. Mas talvez não, que vai demorar mais. E como pastor Roger, né? Leva tempo, muito tempo para ser como Cristo. Mas a gente pode ver o progresso e isso é ótimo. Então,
Um grande abraço para todos.